Oi, gente. Tudo bem? Hoje eu estou aqui com vocês para falar um pouquinho sobre o novo normal. Já ouviu falar? Então, bem, nós estamos passando por uma situação atípica, né, com essa pandemia. Pouco se sabe, né, sobre o vírus. Na verdade, o mundo está tentando entender e aprender como lidar, como evitar a contaminação, quais são as melhores formas, né, de evitar o colapso na rede pública. E uma das saídas foi, com certeza, talvez, segundo os especialistas, inclusive a melhor saída, né, que é a quarentena, adotada em vários lugares e aqui no Brasil também. Mas com isso, logicamente, né, parando quase tudo, né? Não foi tudo, não foi lockdown, mas parando quase tudo, fez com que muitos problemas surgissem, principalmente para os pequenos e médios empreendedores que tiveram que fechar suas portas e não tem condição de manter o negócio, não tem condição de manter funcionários, e isso tem trazido mais desemprego, mais busca pelo assistencialismo do governo. É uma situação atípica, nós ainda não passamos, quer dizer, nenhum de nós passou por isso. As grandes epidemias ou pandemias que ocorreram foi muito lá atrás, nenhum de nós presenciou, viveu isso. Então, é tudo muito novo. Mas, associado a isso tudo, os especialistas também falam de um novo normal, né? E um novo normal que muitos já estão construindo, né? Esses profissionais, que são considerados atividades essenciais, estão aí trabalhando e já estão criando aí esse novo normal. E o que seria esse novo normal? Para que essa pandemia, para que a gente saia, né, o que acabe de fato a pandemia, é necessário duas coisas fundamentais: uma vacina e um tratamento, ou, né, tratamento. Enquanto não houver nenhuma coisa nem outra, o vírus está aí, né? Fala-se muito aí a necessidade de 70% da população pegar o vírus e, com isso, fazer aí uma imunização de rebanho, né? Que os especialistas falam. Entretanto, se a gente pensar nesses 70% da população contaminada, considerando aí a taxa de letalidade do vírus, estamos falando em quase 1 milhão, né, de pessoas mortas no meio do caminho. E a quarentena, ela existe para que esse seja lá qual for o número, né, de mortalidade, de letalidade do vírus, da doença, não aconteça de uma vez, né, porque ele vai acontecer no decorrer aí da existência do vírus, mas que ele não ocorra de uma vez só e, com isso, congestione o que já não era bom, né, nosso sistema de saúde. Então, a ideia da quarentena, o objetivo maior, o prioritário da quarentena, é que isso, já que, né, enquanto não houver vacina, como eu disse, o tratamento vai acontecer ou tende a acontecer, que ele não aconteça de uma vez. De uma vez só. E aí congestione isso, fique muito mais difícil. Mas, então, vamos considerar que a gente vai conseguir estender esse período, né, da letalidade aí por muito tempo, então nós vamos criar aí um novo normal. Se acabar a quarentena, se a gente, se for permitido aí a volta às atividades, né, não será mais como antes, nada será mais como antes, né? O mundo, dizem aí, vai ser separado, né, entre antes da Covid-19 e pós-Covid-19. Então, nós temos que pensar como vai ser isso, como vamos passar, como vai ser essa transição, né? Pequenos negócios, então, os proprietários, né, os donos desses pequenos negócios precisam pensar em criar, elaborar estratégias de sobrevivência. Então, mesmo que
as atividades retornem, né, que outros profissionais possam voltar ao trabalho. Sabemos que muitos não conseguiram parar, a nossa realidade impede que, de fato, todos parem, sabemos muito bem disso. Mas é importante tomar ou criar o seu próprio protocolo de higiene, né? Se você é um profissional liberal, se você tem que fazer atendimento ao cliente, você precisa cuidar disso. Se cuidar, né? Você se cuida não apenas por você, mas também pela sua família. Todos nós temos família. As casas no Brasil são diferentes das casas em outros países, né? Que a pandemia, a quarentena surtiu talvez um efeito até melhor, porque moram sozinhos. Pensar em Suécia, né? As pessoas não têm famílias tão grandes quanto as nossas. Numa casa aqui vivemos muitos no mesmo local. Então, temos que criar esse protocolo de higiene, né? E, logicamente, a máscara é fundamental. E aí, cada um tem que pensar. Quando eu sugiro criar o seu próprio protocolo, eu penso em cada um criar o seu protocolo pensando na sua segurança. Então, máscara, o que mais eu posso fazer? A máscara é condição básica. A nossa vida nesse novo normal será com máscara, nós vamos viver com máscara. Lógico que se surgir uma vacina, mas a vacina a gente sabe que é um processo longo, né? Se surgir um medicamento, se surgir algo para tratamento, isso tende a melhorar aí, minimizar esses problemas ou minimizar os impactos nesse novo normal. Mas se isso não acontece, vamos considerar o que temos hoje. Vamos voltar às atividades, ou já estamos em atividades, é importante termos esse protocolo. Então, a luva, o distanciamento, né? Enquanto puder fazer um distanciamento social, é fundamental. O que mais podemos fazer? Se você é um dono de uma academia de ginástica, pense na possibilidade de colocar os equipamentos longe, distante, né? Os 1,5 m, 2 aí de distância um do outro. Tem algumas máscaras, né, que são de proteção facial, né, que ela tem aquele visor também. Tem que se pensar em investir nesse tipo de equipamento. As luvas, lavar as mãos, obviamente, nunca precisamos nos ater tanto a lavar as mãos. Temos que nos ater a isso, né, fortalecer esse comportamento, esse hábito, né, que nós não tínhamos e estamos passando a ter, e isso no novo normal. Quando eu digo no novo normal, é essa transição entre o que estamos aqui e a volta às atividades, até lá o final da pandemia. Fala-se aí em 2 anos, no mínimo, aí, né? Alguns especialistas que eu andei dando uma pesquisada. Então, nós vamos ter um período muito longo para viver, né, esse novo normal. E temos que pensar em como fazer isso. Aqui eu venho para te provocar, para te fazer esse convite. Pense em como criar um novo normal para o seu negócio, para a sua atividade. Baseie-se nas atividades que já começaram, já estão aí criando esse novo normal. O supermercado, por exemplo, né, nos caixas colocou aquela proteção, né, aquela divisão entre o caixa e o consumidor para passar as compras, é uma saída. A marcação no chão para dar a distância correta do seu cliente, né, na fila do caixa. Tem supermercados que já está adotando o fechamento de estacionamento para diminuir aí o fluxo de carros. O que mais? O álcool em gel, o display de álcool em gel tem que estar disponível em todos os lugares, não tem jeito. Qualquer tipo de serviço, de atividade que você vai desenvolver, é importante ter o álcool em gel por perto, para você e para o seu cliente. O turismo, né? As atividades de turismo tendem a ser, e não mais em grupos, ou se forem grupos muito pequenos, ou então personalizado, né? Atendimento mesmo direto àquele único cliente, ou a uma única família. Restaurantes também com menos mesas. Então, tem que se pensar
Hoje, e sem falar, eu nem falei aqui no delivery, na parte da internet, né, da utilização da internet, porque a transformação digital, ela foi aí, os pequenos e médios empresários foram empurrados aí, nas empresas que achavam que não, a gente não precisa disso, não quero entrar na internet, não quero trabalhar com o e-commerce agora, foram obrigados, né, nesse período aí de 1 mês, 2 no máximo aí, né, de quarentena, a se reinventar nessa área. Então, pensar em formas, sim, o delivery também, né? Pensar em formas do delivery. O entregador do delivery precisa criar os seus próprios protocolos. Eu acho fantástico quando eu recebo aqui os rapazes, que eles vêm todo, né, equipado, com luvas, com máscara, com todo o cuidado, com álcool em gel para limpar a maquininha. Isso é fundamental. Por que isso tudo? Para que a gente possa, de alguma forma, voltar às atividades, né? Lógico, de forma controlada, porque o ideal, sem dúvida nenhuma, é a quarentena, é o isolamento social. Não adianta politizar isso. Não adianta. Não adianta querer, mas porque... Gente, é a única saída. Não temos vacina e não temos tratamento. Temos que fazer o isolamento, considerando, logicamente, a realidade do nosso país, que é impossível muitas atividades parar totalmente. Impossível. Mas, então, temos que ter essa responsabilidade de pensar e de criar aí esse novo normal para as nossas atividades, já que não tem como ficar, já que não tem como manter a quarentena. Podendo manter a quarentena, podendo ficar em isolamento, sem dúvida nenhuma, esse seria o melhor dos mundos. Eu espero ter provocado essa reflexão em vocês. Vocês comecem a avaliar isso. Comecem a avaliar como fazer essa transição, como sobreviver até o final dessa pandemia, sem criar um novo normal, sem pensar num protocolo de higiene para o recomeço de atividades, nós vamos ter muito mais problema do que estamos vendo hoje. Obrigada por vocês estarem aqui, eu espero ter ajudado em algumas ideias, ter realmente provocado essa reflexão. E até a nossa próxima conversa, até o nosso próximo vídeo. Obrigada, viu?